queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Valmir e quero compartilhar com vocês mais uma palavra da parte de Deus para os 10 minutinhos da Igreja Batista Ágape. E hoje, queridos, Jesus quer falar com aqueles que não o conhecem de perto ou com aqueles que já o conhecem, mas que andam frios e andam afastados dos seus caminhos. O tema de hoje é Jesus é a nossa salvação, e o texto bíblico está em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Jesus fala conosco no dia de hoje. Espírito Santo nos constranja e nos convença daquilo que Deus deseja de melhor para nossas vidas. Amém. Irmãos, Jesus é o nome sobre todos os nomes e Ele é o nosso Salvador. E Deus é tão bom que Ele deseja que todos sejamos salvos e que tenhamos conhecimentos da verdade. E não há nenhuma pessoa justa, por melhor que sejamos, por mais íntegro e correto que sejamos, somos corrompidos, porque temos uma natureza pecadora. E é o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Queridos, Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. Mas para isso houve um preço alto a pagar. E para que ele fosse colocado em prática, Deus deu ao sacrifício o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E quando o povo pensou que estava tudo perdido naquela cruz, vendo Jesus morrer, na verdade tudo estava só começando. Jesus ressuscitou, glória a Deus! Ele venceu a morte para nos redimir dos nossos pecados e nos libertar das mãos de Satanás. Ele veio para nos salvar e nos transformar em pessoas melhores. Queridos, qualquer pessoa pode ser salva. Jesus pagou por todos os pecados. Basta crer e confessá-lo como Salvador para que você seja salvo. Romanos capítulo 10, de 9 a 10, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, dessa forma, todo que aceita Jesus como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Em 1 João 5, de 11 a 12, nos diz que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Assim, a salvação não depende de boas obras não, meus irmãos. Vejamos o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então, queridos, tudo o que precisamos é somente aceitar e seguir a Cristo. E esse é o maravilhoso plano da salvação que Deus preparou por amor a nós. Nós não podemos ficar achando que só precisa de salvação ou de Jesus. Aquelas pessoas que perante os nossos olhos são complicadas, aquelas pessoas cheias de problemas, de pecados. Irmãos, todos nós precisamos da graça de Jesus para sermos salvos. E nós só seremos salvos através da fé, de ouvir a palavra de Deus. E é ela quem vai alcançar o coração das pessoas. Em Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no versículo 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Cristo. Em Atos 11 fala de salvação para todos, mas para que isso aconteça, o evangelho precisa ser pregado, meu irmão. É necessário que as pessoas aceitem o seu chamado e preguem o evangelho. E foi isso que o apóstolo Pedro fez nessa passagem do evangelho aí em Atos 11. Ele pregou o evangelho e toda uma família foi salvo. Queridos,
Não podemos ser egoístas e pensar só em nós mesmos, na nossa salvação. Temos que pensar em todos. Nós crentes sabemos que a igreja é um lugar santo, que nos aproxima de Deus, mas nós não moramos na igreja, queridos. E nós precisamos sair de dentro dela. Nós precisamos levar o evangelho a todas as pessoas. E como iremos salvar as pessoas sem ir até elas? Vamos ver o que Mateus 28:19 diz. Jesus disse aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos nos afastar das pessoas que não são crentes. Queridos, nós precisamos nos relacionar com elas. Nós não precisamos viver e nos amoldar a elas, não. Mas nós precisamos mostrar a elas que temos algo a mais para dar para elas. Nós precisamos mostrar a elas uma oportunidade de conhecer a Jesus. Nós não precisamos convencer ninguém a nada, queridos. Quem convence é o Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele foi acusado de viver com pecadores. Mas a verdade era que Jesus estava no meio deles para apresentar uma nova maneira de viver. Jesus estava ensinando a eles sobre a salvação. E Jesus não era influenciado por eles. E Jesus era sim um influenciador no meio deles. E é assim que tem que ser conosco, queridos. Temos que ser influenciadores. Eu creio que não há alegria maior para nós crentes quando uma pessoa entrega a vida dela a Jesus por nossa influência. Isso vira uma grande festa, tanto aqui na terra como nos céus. Meus irmãos, hoje eu quero encorajar a todos que me ouvem a orar mais, a pedir discernimento a Deus, para que Ele vos encha do Espírito Santo e use vossas vidas para evangelizar e salvar outras vidas. Queridos, precisamos cooperar com Deus para o plano da salvação, levando a sua palavra, mas que isso não seja um peso, querido, seja um privilégio e que traga alegria. Os céus conspiram para a salvação e Deus nos prepara para aquilo que não entendemos e que não nos sentimos prontos a fazer. Não se importe com o tempo, não se importe com coisas a curto prazo, não. Só deixe Deus te usar, querido. E eu peço a Deus que, se houver alguém neste momento ouvindo essa mensagem e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça agora. Tome essa decisão. Repita comigo, querido. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador e suficiente. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu renuncio minhas falsas crenças, os meus costumes, os maus hábitos, os maus comportamentos. Jesus, eu desejo morrer para as coisas do mundo que me afastam de Ti. Eu quero nascer de novo para uma nova vida e desejo ter meu nome escrito no livro da vida. Amém, querido? E se você aceitou Jesus nesse momento, você deu um passo muito importante. Querido, procure agora mesmo uma igreja séria que possa te ajudar, onde você possa encontrar líderes espirituais que possam te acompanhar, que possam te discipular, para que você continue firme e forte nessa decisão que você acabou de tomar, que é a seguir Jesus, a viver uma vida eterna no reino dos céus. E eu peço também a Deus que, se houver alguém neste momento ouvindo essa mensagem e que estiver afastado dos caminhos do Senhor, retorne, querido. Retorne para os braços do Pai e sinta-se acolhido e amado. Jesus te ama, querido. E antes de encerrar, eu quero deixar também uma mensagem para aqueles que me ouvem e dizem que já são salvos e que já são de Jesus. Irmãos, eu quero encorajar a vocês que estão nessa condição a continuarem cooperando com Deus, pregando o Evangelho, salvando vidas, fazendo o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. Vocês receberam de graças, deem de graça também. Amém? Queridos, fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Amém.